noite. O BATV chega agora com as notícias regionais. Um ciclista morreu depois de ser atropelado por um carro de passeio na saída de Vitória da Conquista para Anagé no início desta tarde. Roque Santos Cirino, de 29 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O corpo está no Hospital Geral de Vitória da Conquista. E botijões de gás de cozinha armazenados de forma inadequada e equipamentos utilizados para transferência de gás foram apreendidos numa casa em Vitória da Conquista. Agentes de fiscalização do PROCON, representantes da divisão de posturas do município e oficiais de justiça da primeira vara criminal chegaram à rua Afonso Pena, bairro Iracema, por volta das 11 da manhã. Com o mandado de busca e apreensão, eles entraram na casa denunciada de forma anônima. 6 botijões foram encontrados, armazenados de forma inadequada, além de equipamentos utilizados para transferência de gás. Os fiscais acharam anotações e fichas de controle com a quantidade e valores dos botijões. No fundo da casa, tinta azul no chão e um porão que também foi vistoriado, mas nada foi encontrado. Uma moto utilizada no transporte dos botijões foi apreendida. Os cadernos apreendidos, todo aquele formulário ali de controle interno desse mês agora em curso, já dá assim uma margem a tudo aquilo conforme foi denunciado. Ou seja, possa até ser que não tinha uma comercialização frequente, mas existia aqui uma certa movimentação que, por último, só em eles estarem ali armazenando já está irregular, porque compromete a saúde tanto deles como de toda essa coletividade aqui do bairro adjacente. Está instalado em lugar inadequado, correndo risco de perigo não só da família, como dos vizinhos. Os fiscais investigaram a casa por mais de 6 meses. Fotos do período mostram a movimentação da possível venda de gás. Os moradores não quiseram gravar entrevista, mas disseram que os botijões eram utilizados para 3 residências. O advogado de um dos moradores considerou a apreensão arbitrária. Nós vamos tomar uma medida judicial pedindo a liberação das mercadorias que foram presas irregularmente, não é? Porque isso daí poderia ser sanado simplesmente com a troca das mangueiras, né, que sanada a irregularidade seria liberado. Então a mercadoria ela foi presa irregularmente. A moto, os botijões, as anotações, os equipamentos utilizados na transferência do gás, tudo que foi apreendido lá no bairro Iracema foi trazido para cá, para o DESERG, Departamento de Serviços Gerais, e vai ficar à disposição da Justiça. E 13 presos fugiram da carceragem da delegacia de Brumado por volta das 8 horas da noite de ontem. Segundo a polícia, os presos fizeram uma espécie de escada humana. Tiveram acesso a uma viga da área do banho de sol e escaparam pelo teto. Dos 13 fugitivos, um foi recapturado, Sebastião Pereira Castro. A polícia tenta recapturar os outros 12. 19 detentos permanecem na carceragem. Ainda segundo a polícia, os presos devem ser transferidos nos próximos dias para Jequié e Salvador, porque a carceragem deverá passar por reformas. E um outro fugitivo foi recapturado. Paulo César Ferreira dos Santos responde por homicídio. Agora o tempo, nesta quinta-feira o sol aparece, mas as nuvens aumentam e pode chover à noite em Vitória da Conquista. A temperatura na cidade varia entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. Em Anagé, o sol também aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. A temperatura na cidade varia entre 23 e 32 graus. Já em Riacho de Santana, o predomínio é de sol sem chuva. Os termômetros oscilam entre 23 e 31 graus. Veja instantes, a partir de 2013, Jequié vai passar a ter 7 vereadores a mais do que possui atualmente. Em assembleia realizada esta tarde, os funcionários do Banco do Nordeste de Vitória da Conquista e Itapetinga decidiram acabar com a greve que durou um mês. Eles aceitaram a proposta de 10% de reajuste salarial e 3% na participação dos lucros e resultados. A categoria volta ao trabalho amanhã.
Municípios com população entre 120 mil e 160 mil habitantes devem ter 19 vereadores. É o que prevê uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo esse critério, a partir de 2013, Jequié deverá ter 7 vereadores a mais do que possui atualmente. Veja na reportagem de Indira Almeida. A emenda 20, aprovada pelo Congresso Nacional, prevê um aumento no número de vereadores nas câmaras de acordo com o número da população de cada município. Na Bahia, com o crescimento populacional, a previsão é de que as câmaras de 10 cidades sofram alterações no número de cadeiras. Um dos municípios incluídos é o de Jequié. Com mais de 150 mil habitantes, o município tem atualmente 12 representantes no Legislativo e realiza 2 sessões abertas ao público por semana. A partir de 2013, a Câmara de Vereadores de Jequié, que tem 12, passará a ter 19 vereadores. O desafio para o Legislativo agora é administrar os mesmos 6% de recursos do orçamento municipal. É o que explica o presidente da Câmara de Vereadores da cidade. Segundo ele, os novos vereadores que assumirem a função deverão equilibrar as despesas com os mesmos 6% repassados pelo município para pagamento de funcionários, subsídios de vereadores e outras despesas. O percentual é definitivo, é um percentual de 6%, é hoje nessa legislatura e será também na futura. Então a Câmara de Vereador, ela tem, as câmaras de um modo geral, eles terão que se adequar com o financeiro e a necessidade de serviço dos seus vereadores. Para ele, a mudança vai ser positiva para a população. O povo, ele tem essa carência de buscar melhorar a condição de sua vida, das suas comunidades, através do vereador, que busca esses problemas, traz para o Legislativo e reivindica do Executivo essas soluções. Então nós estamos felizes com esse número de vereadores, porque com certeza quem terá muito a ganhar com isso é a população de Jequié. Nas ruas, as pessoas dizem o que acham da alteração. Eu acho isso um absurdo, porque 12 eles tinham que baixar para 9 e não aumentar para quantos? 19. Eu acho a medida justa, já que o vereador é o legítimo representante de suas comunidades, dos bairros, dos distritos, povoados. E então, aumentando o número de vereadores, aumenta assim a representação política dessas comunidades. Os 12 tá bom, né? Não precisa tanto. Por hoje é só, uma boa noite para você e até amanhã.